espero que vocês estejam conseguindo se preparar para a prova está cada vez mais próxima. Eu acho que questões é o meio mais eficaz para vocês estudarem, independente do curso de resoluções de questões. Façam questões, façam as questões do aplicativo do verbo, façam questões, que esse é o meio mais eficaz de vocês terem aprovação. Tentar fazer as questões longe do celular, porque daí tu consegue ter uma visão mais séria do que tu vai presenciar na prova. Bom, vamos lá. Vocês conseguem enxergar daí as questões? Querem se aproximar um pouco mais, de repente? Porque, de repente, é bom para vocês acompanharem, até porque sempre é interessante a gente já ir lendo e tentando resolver a questão. Ah, sim. Não, mas... eu já venho de manga comprida, por causa desse ar. Acabei não me apresentando, né, porque alguns ainda não foram meus alunos. Meu nome é Lenara, então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar, a gente vai resolvendo e vamos fazer as questões. Buscamos fazer algumas questões dentro para abordar o máximo possível de matéria. Claro que a matéria é muito extensa, não tem como resumir em 15 questões, mas vamos ir solucionando à medida do possível. Essa questão, então, de 2018, ela se refere a respeito de salário e redução de salário. Primeiro, para responder essa questão, era necessário saber se é possível reduzir o salário de um funcionário. Um empregado que daqui a pouco recebe um valor de 1.200 pode vir a receber um salário menor, conforme artigo 7º. Esse era o conhecimento que a prova já perguntou muitas vezes, que é possível a redução de salário somente por convenção ou acordo coletivo. Aí eles gostam de botar na prova, não, só pode por convenção, só pode por acordo. Não, pode por a convenção e acordo coletivo. Mas, até então, a prova da OAB sempre perguntava isso. Só que veio uma nova alteração a respeito disso, uma nova previsão a respeito disso na CLT, dizendo que só pode por acordo ou convenção coletiva, e quando isto for previsto, quando uma convenção ou acordo coletivo prever a redução de salário, a empresa tem que garantir que nenhum empregado vai ser dispensado nesse período. E foi isso que a prova da OAB cobrou em 2018. Então, para responder esta questão da prova da OAB, e olhem, muitas questões da prova da OAB não basta tu saber só um artigo. Muitas questões da prova da OAB, tu teria que saber uns 2, 3 artigos ali, ou alguma matéria, teoria, para poder respondê-la. Claro, às vezes, tem vezes que você sabendo um artigo ou uma súmula você já responderia, mas na maioria das vezes uns 2 artigos no mínimo. Então aqui nós precisaríamos, e isso vocês respondem não só essa questão, como muitas questões na prova da ordem. Porque essa questão da irredutibilidade pode por acordo ou convenção, e que uma convenção coletiva que reduza salário tem que dar em contrapartida garantia do salário. Porque só reduz salário se uma empresa está indo mal, e aí você precisa reduzir o salário para não dispensar todo mundo. Então, se você reduzir, e geralmente a redução de salário é com redução de carga horária, né? Não é uma redução de salário. Geralmente a pessoa não trabalha na sexta, ou começa a sair, trabalha meio turno. Só que o que acontece? A reforma trabalhista disse, uma convenção coletiva ela não precisa ter contrapartida nenhuma. Só precisa ter contrapartida se na convenção prevê a redução de salários. Então vamos responder a questão. Em 2018, um sindicato de empregados acertou, em acordo coletivo com uma sociedade empresária, a redução geral dos salários de seus empregados em 15% durante um ano. Tá certo? Geralmente há uma redução e ela não é por tempo indeterminado, ela tem que ter um tempo determinado. Neste caso, conforme dispõe a CLT, uma contrapartida de qualquer natureza será obrigatória e deverá ser acertada com a sociedade empresária? Tá certo isso? Uma contrapartida de qualquer natureza, ocorreu a redução de salário, uma contrapartida de qualquer natureza é obrigatória? Qual é a contrapartida obrigatória? Não demitir. Então, a não é qualquer contrapartida. Não adianta ele dizer, vou aumentar a tua alimentação, O que tem que ser a contrapartida necessária é manter os demais empregados. B. Contrapartida será a garantia no emprego a todos os empregados envolvidos durante a vigência do contrato coletivo? Opa!
Essa aqui parece ser a questão certa. Contrapartida será a garantia no emprego, porque tem que manter os salários. Isso conforme os artigos que nós vimos. A existência de alguma vantagem para os trabalhadores para validar o acordo coletivo será desnecessária? Não, porque tem que ter a manutenção dos empregos. D. A norma em questão será nula, porque a redução geral de salário somente pode ser acertada por convenção coletiva. Pode ser por convenção, que são 2 sindicatos negociando, dos empregados e empregadores, ou o acordo, que é o sindicato dos empregados e a empresa. Então, a resposta aqui é a B. Tomara que caia essa questão novamente, porque já caiu várias vezes questão sobre redução de salário. Então, dentro desse conceito que vocês aprenderam e estão aprendendo, vocês podem responder outras questões. Pode não cair essa questão, mas pode cair alguma dessas alíneas em outra questão. E vocês precisam saber um desses artigos. Eu acho que isso aqui ninguém vai errar, né? Se cair. Certo? Questão 2. Jorge trabalhou em uma sapataria Bico Fino Limitada. De 16 de 11 de 2017 a 20 de 3 de 2018. Por que eles botam 16 de 11 de 2017? Para demonstrar que é pós-reforma trabalhista. Porque além do dia 13 de 11 de 2017, acima desse dia é sempre reforma trabalhista. Então, para vocês não terem dúvida, o que eu aplico? Na ocasião, realizava a jornada das 9 às 18, com 15 minutos de intervalo. Ao ser dispensado, ajuizou a ação trabalhista, reclamando o pagamento de 1 hora integral pela ausência de intervalo. O que vocês precisavam saber para responder esta questão? Como que funciona? Qual é o mínimo que uma pessoa deve fazer de intervalo? O mínimo, se uma pessoa que trabalha 8 horas, é de 1 hora. Salvo por acordo ou convenção coletiva, pode ser por 30 minutos. Se a questão não disse que tinha acordo ou convenção coletiva que pode ser por 30 minutos, qual é o tempo que ele tinha que fazer de intervalo? 1 hora. Aí o que aconteceu? A questão disse que ele fazia 15 minutos, só que ela deu uma jornada das 9 às 18. Acima de 6 horas, a pessoa tem que fazer no mínimo 1 hora. Quem respondeu 15 minutos é porque acima de 4 horas, sim, é 15 minutos. Até 4 horas não precisa de intervalo nenhum. Lembraram isso? Até 4 horas, nenhum intervalo, acima de 4 horas, 15 minutos, e acima de 6, no mínimo 1 hora, salvo acordo ou convenção coletiva, que pode ser 30. O que acontece? Então, ele já deu uma jornada mostrando que era de 8 horas, e disse que ele fazia só 15 minutos de intervalo. E a pergunta que ele quer saber é, referente a isso, assinale a alternativa correta. Ele quer saber o que ele tem direito a receber, se ele fazia só 15 minutos. Faltava quanto tempo para ele completar 1 hora? 45. Ele tem direito a receber a hora integral? Ele tem direito a receber os 45 minutos? Isso alterou com a reforma trabalhista. E por isso que eles estão perguntando. Aqui vocês precisavam saber o artigo 71, parágrafo 4º, que diz que se o empregado tem que fazer 1 hora de intervalo e ele, nesse caso, fez só 15 minutos, o artigo 71 diz que ele não vai receber a hora integral. Olha só, alterou isso com a reforma trabalhista. Ele vai ter direito somente aos 45 minutos. Porque antes, se o cara fizesse meia hora, ganhava a hora integral. Agora ele ganha somente o que ele não fruiu, certo? Só que não é só isso. Só isso você saber para acertar a prova não é suficiente. O que eles queriam mais que tu soubesse? Que além de só receber o período suprimido, esse período vai ter um adicional de 50%, ou seja, então ele vai receber os 45 minutos com um adicional de 50%. E a natureza, entendeu? Ele não tem direito a 1 hora, ele tem direito a 45 minutos. A natureza é indenizatória. Natureza indenizatória. O que isso quer dizer? Não repercute nas férias dele, não repercute no 13º. Então quer dizer que se todo mês ele tivesse 45 minutos, que isso é bastante no salário, com mais 50%, dependendo do salário,
Isso não tem natureza salarial, é natureza indenizatória. Ele ganha aquilo, mas não repercute em nenhuma verba. Não repercute no FGTS dele, não repercute nas férias, não repercute no 13º. Diferente de uma hora extra, que a hora extra repercute, é verba salarial. É um adicional de horas que é verba salarial. Sabendo isso, vocês responderiam a questão. Então, vamos ver as alternativas. Aí tu começa pela alternativa 1. Jorge faz jus a 45 minutos acrescidos de 50%, porém sem os reflexos, dada a natureza jurídica indenizatória da parcela. Parece que esta é a certa? Parece que sim. Vamos ver a B. Jorge faz jus a 45 minutos acrescidos de 50%, tá certo isso? Além dos reflexos dada a natureza jurídica salarial. Não. C. Jorge faz jus a 1 hora integral acrescida de 50%, porém sem os reflexos, dada a natureza jurídica indenizatória da parcela. O que está errado nessa? Hora integral, porque ele só tem direito a 45 minutos. Jorge faz jus a 1 hora integral, já está errado. Então, aí, nós temos como a resposta certa a resposta A, certo? Alguma dúvida quanto a isto? Questão 3. Vamos ver o que é questão 3, precisávamos saber para a questão 3. Questões de direito do trabalho extensas, né? Lúcio foi dispensado do emprego no qual trabalhou de 17/11/2017 a 20/3/2018. De novo lá, pós-reforma trabalhista. Na sociedade empresária em que trabalhou, Lúcio batia o cartão do ponto apenas no início e no fim da jornada efetiva de trabalho, sem considerar o tempo de café da manhã, de troca de uniforme, ou seja, ele batia no início e no fim, sem considerar o tempo do café da manhã, do troca no uniforme, que consistia em vestir um jaleco branco e tênis comum que ficavam na posse do empregado, e o tempo em que jogava ping-pong após almoçar, já que fazia em 15 minutos e poderia ficar jogando o término do intervalo integral. Você foi procurado por Lúcio para, como advogado, ingressar com ação pleiteando horas extras pelo tempo indicado. O que vocês tinham que saber? Se o tempo de troca de uniforme é considerado jornada de trabalho. Vocês tinham que saber aqui se o tempo que ele joga ping-pong é considerado, se o tempo que ele chegou na empresa e foi tomar um café da manhã é considerado na jornada de trabalho. Para isso, vocês tinham que saber o artigo 4º, parágrafo 2º. O artigo 4º, parágrafo 2º, que veio com a reforma trabalhista, ele deixou claro o seguinte, que se o empregado, por escolha própria, optar por permanecer na residência, ou porque está um problema climático, está chovendo, eu vou receber uma carona, eu prefiro ficar aqui, ou por uma questão de segurança, ele preferir ficar na empresa, isso não será computado na jornada de trabalho. Inclusive, não será computado na jornada de trabalho as atividades particulares. Se ele resolver rezar na empresa, daí é isso que pode vir na prova. Se ele resolver rezar, o tempo que ele reza é considerado na jornada de trabalho? O tempo de descanso que ele resolveu ficar sentado, ou jogando ping-pong, ou fazendo qualquer coisa? Não. O tempo de lazer, o caso dele, jogando ping-pong, que não tá ping-pong, mas diz lazer. Não. Se ele resolver estudar para a prova da OAB, chegar um pouco antes e estudar, é considerado? A alimentação, o tempo que ele se alimenta, o tempo que ele ficou conversando com o colega no início do trabalho, também não é considerado. Higiene pessoal. E aí chega o principal lá no final. Troca de uniforme. É ou não considerado tempo que ele utiliza para trocar o uniforme? Depende. Se a empresa, se ele é obrigado, suponhamos que ele trabalha num hospital, ele não pode vir de uniforme, porque ele vai pegar as bactérias no... Oi? Num frigorífico. Dependendo do lugar que ele trabalha, se a empresa exige que ele troque de uniforme na empresa, isso é considerado na jornada de trabalho. Agora, se não for obrigatório, não é considerado.
Então, vocês veem a exceção. Aí, o que eles botaram lá, a prova da OAB, para confundir essa questão? Eles botaram que ele trocava de uniforme, que consistia em vestir um jaleco branco. Para a pessoa pensar, é hospital, é frigorífico, coisa branca. Daí, ele induziu várias pessoas a erro. Só que, olha, era jaleco branco e tênis comum, que ficava na posse de quem? Do empregado. Então, ele tinha opção. Ele podia botar em casa, podia botar. E não tem nada dizendo que era obrigatório. Então, se não era obrigatório, não consistia obrigatoriedade, não consistia na jornada de trabalho. Você, como advogado, o que fará? Lúcio, não faz jus às horas extras pelas atividades indicadas? Ping-pong faz jus à hora extra? Alimentação faz jus à hora extra? Troca de uniforme não obrigatório faz? Então, me parece que essa pode ser a certa. Lúcio não faz jus às horas extras pelas atividades indicadas, pois as mesmas não constituem tempo à disposição do empregador. Todo mundo concorda que pode ser essa? Exatamente a resposta certa. Lúcio faz jus às horas extras pelas atividades indicadas. Errado. Apenas o tempo de alimentação e café deve ser considerado como tempo à disposição. Não, porque o artigo 4º diz que não é. Apenas o tempo em que ficava jogando pode ser pretendido como hora extra. Sacanagem, né? Quer jogar ping-pong, quer ganhar extra. E falha as empresas do Brasil. Vamos lá. Entenderam isso? Esse artigo 4º, ele foi perguntado dessa forma, mas tem grande probabilidade de ele ser perguntado com outras atividades. E principalmente vai estar entre as outras atividades, vai estar a troca de uniforme. E que na prova de vocês daqui a pouco perguntem sobre a questão da... Aqui não era algo que era obrigatório o uniforme, daqui a pouco perguntam em algum caso que é obrigatório. E daí nesse caso vai considerar na jornada de trabalho. Vamos lá para a questão 4. Felisberto foi contratado como técnico pela empresa Montagens Rápida Limitada, em janeiro de 2018. O empregado em questão trabalha na seguinte jornada, de segunda a sexta, das 10 às 19h48. Das 10 às 19h48, daí vai ter que fazer um cálculozinho, são quantas horas? Das 10 às 19h48, dariam 9 horas e 48 minutos. Com um intervalo de 1 hora para refeição. O intervalo para refeição conta na jornada? Não, então não era 9 horas e 48 minutos, eram 8 horas e 48 minutos, certo? Tendo assinado acordo particular por ocasião da admissão para não trabalhar aos sábados e trabalhar 48 minutos de segunda a sexta. O que aconteceu? Então, nós vimos que ele trabalhava 8 horas e 48 minutos. Só que ele não trabalhava no sábado e pode não trabalhar no sábado e a jornada do sábado incluir durante a semana? Sim, pode por jornada compensatória. É uma previsão que pode... Porque, em regra, todo mundo que trabalha acima da 8ª recebe hora extra. Qual é a modalidade que tu não vai receber din-din? É se tu tem banco de horas, ou seja, tu pode folgar qualquer outro dia. Ou se tu tem jornada compensatória, que tu não trabalha jornada compensatória dentro da semana. Tu não trabalha no sábado e compensa dentro da semana. Então, banco de horas e jornada compensatória são diferentes. Porque banco de horas, tu tem até 1 ano para fruir se tu tiver convenção coletiva. E jornada compensatória na mesma semana. Me parece que aqui ele trabalhava de segunda a sexta 48 minutos. Vamos ver. Com base na situação retratada e na lei, considerando que a norma coletiva da categoria de Felisberto é silente a respeito, a convenção coletiva não diz nada prevendo que ele pode ou não pode fazer isso. Assinale a alternativa correta. Para responder essa questão, você precisava ter noção da jornada compensatória e banco de horas. O que nós precisamos saber da jornada compensatória? Jornada compensatória ela pode ser por acordo individual. Desde que esse acordo individual escrito, ele não tenha convenção, um acordo coletivo dizendo que é proibido. Então, me parece que está tudo bem, porque ele assinou se ele assinar um acordo individual escrito
e não tiver negociação coletiva proibindo, pode, porque ele não trabalha no sábado e substituir pelos outros horários. Inclusive, se a compensação for dentro do mês, olha só isso aí que pode ser cobrado, e essa parte não foi cobrada. Se a compensação for dentro do mês, não precisa nem ter acordo individual escrito, pode ser tácito. Mas o que é tácito? Uns dias ele não foi, outros dias ele foi mais cedo, outros dias... E no fim do mês deu tudo certo. Não ficou devendo horas, nem ficou... Não tem acordo, eles não foi o verbal, não foi escrito, mas simplesmente aconteceu, o mês fechou e ninguém falou nada. É algo válido? Sim, isso que veio com a reforma trabalhista. Mesmo não sendo escrito, se aconteceu, é válido. O que nós precisávamos saber? Então, a súmula 85 do TST e aproveitar para revisar o banco de horas. Então, jornada compensatória a gente viu, não trabalha sábado e trabalha um pouquinho mais cada dia. Banco de horas, o cara pode morrer trabalhando e tem 1 ano para tirar essa folga. Então, ele morreu trabalhando esse mês, morreu trabalhando outro, pode tirar folga daqui 3 meses? Pode ser. Só que a reforma trabalhista trouxe uma alteração. Ela disse, se a compensação for até 1 ano, eu posso ser por acordo individual? Não, precisa convenção, um acordo coletivo, porque é 1 ano, pensa 1 ano, a pessoa está super cansada, trabalhou diversas horas extras, não percebeu, din-din, pode receber até 1 ano. O que a reforma trabalhista disse? Se a compensação for em 6 meses, eu não preciso de convenção. Eu posso fazer o banco de horas por acordo individual escrito. E ela disse, bom, se for no mesmo mês, aquilo que eu falei, não precisa nem ser verbal nem escrito, pode ser tácito. Então isso aí pode vir na prova de vocês, porque isso aqui ainda não foi cobrado, essas diferenças. E vocês vão acertar, porque vocês vão pensar, bom, 1 ano é muito cansativo, eu preciso do sindicato autorizando. 6 meses já passa um acordo individual escrito para banco de horas. E a questão do acordo tácito pode ser dentro do mês, aquele tudo ficou tranquilo, o mês fechou, meu chefe não viu, tá tudo tranquilo, certo? Agora, respondendo as questões, nós analisando isso, vamos tentar responder as questões. Há direito ao pagamento de horas extras, porque a compensação de horas teria de ser feito por acordo coletivo ou convenção coletiva. Tá certo isso? Não, porque se trata de uma jornada compensatória e jornada compensatória na mesma semana não precisa de convenção ou acordo coletivo, só acordo individual. B. Não existe direito ao pagamento de sobrejornada, porque as partes podem estipular qualquer quantidade de jornada independente de limites? Não, nós temos inclusive o artigo 59 que diz, eu também não posso estipular, ela vai fazer 14 horas por dia, que é o máximo de 10. Né? Então, C. A lei é omissa a respeito de forma pela qual a compensação de horas deve ser realizada, razão pela qual caberá ao juiz, valendo-se de bom senso e razoabilidade, julgar por equidade? Não, a lei não é omissa, a gente viu vários artigos aqui a respeito. D. A situação não gera direito a horas extras, porque é possível estipular compensação semanal de horas, inclusive por acordo particular, como foi o caso? Exatamente, esta é a questão, conforme o artigo 59 e a súmula 85 do TST. Então, entenderam? Jornada compensatória basta acordo individual. Vamos lá para a questão 5. Uma sociedade empresária do ramo de informática, visando a redução de custos, decidiu colocar a metade dos seus funcionários em teletrabalho, com a possibilidade de revogação caso não desse certo. Sobre o regime de teletrabalho, com base na legislação trabalhista em vigor, assinale a afirmativa correta. É alternativa, afirmativa? Vamos ver, afirmativa. Daí fica afirmativa. Vamos ver, o que acontece? Aqui você precisa saber do teletrabalho. É possível, pós-reforma trabalhista, alguém ser contratado em teletrabalho? O que é teletrabalho? Alguém que usa meios telemáticos. Não é todo mundo que trabalha fora do local de trabalho, não é teletrabalho. Porque tem um vendedor viajante que trabalha viajando e ele não trabalha em teletrabalho. Para ser teletrabalho tem que ter meios telemáticos, informáticos para tecnologia para tu trabalhares.
Então, aqui bastava tu saber o artigo 75C. O artigo 75C, ele diz o seguinte: se o cara é contratado para o presencial e o empregador chega e diz assim, olha, a partir de hoje tu vai para o teletrabalho, tu não precisa mais vir na empresa e tu vai para o teletrabalho. O empregador pode fazer isso por simples vontade dele? Não, precisa de mútuo acordo entre as partes. Os dois têm que aceitar, porque se o cara nem tem casa, se o cara trabalha num hostel, se o cara mora mora num hostel ou mora numa casa coletiva, não tem ambiente para trabalhar, então precisa de um mútuo acordo. O empregado e o empregador tem que acordar. Agora o cara tá bem feliz lá na casa dele, pode buscar o filho no colégio, tá tranquilo, se organizou daquele jeito. O empregador pode dizer, a partir de agora tu vai trabalhar no presencial. Pode fazer isso? E precisa da concordância do empregado? Neste caso, não. Então, para eu mandar do presencial para o teletrabalho, preciso do acordo entre as partes. Para eu mandar do teletrabalho para o presencial, pode ser por determinação do empregador. Ele só precisa garantir um prazo mínimo de 15 dias, até porque 15 dias é super suficiente para te organizar a tua vida, né? Muito. Então, 15 dias ele tem que organizar a vida dele para retornar ao trabalho por determinação do empregador. Ah, mas se ele não quiser? Daí se ele não quiser, ele vai pedir demissão? Tem saída, não é uma justificativa para uma rescisão indireta, por exemplo. Certo? Outra questão importante do teletrabalho. O teletrabalho ele tem que ser um contrato escrito, porque senão tudo que foge da regra tem que ser escrito. E todas as alterações, tanto do presencial para o teletrabalho, quanto do teletrabalho para o presencial, eu preciso de aditivo contratual. Eu preciso fazer um aditivo contratual para dizer, ó, alterou. O que é um aditivo contratual? Que vai lá no contrato uma folha a mais dizendo que agora a relação mudou, certo? O que mais nós precisamos saber do teletrabalho que pode cair? E para responder a questão, é que quem trabalha em teletrabalho não tem direito a horas extras, exatamente. Então, pós-reforma trabalhista, o artigo 62 foi incluído mais um inciso, dizendo que teletrabalho não tem direito a horas extras. Sabendo disso, vamos tentar responder as questões. A linha A. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador? Não. Do teletrabalho para o presencial? Até aí tudo certo. Garantido o prazo de transição mínima de 15 dias com correspondente registro em aditivo contratual. Exatamente a questão certa. Tem aditivo contratual, foi determinação e dado o mínimo de transição de 15 dias. Vamos ver por que a B estaria errada. Os materiais fornecidos pelo empregador para a realização do teletrabalho representam e integram a remuneração? O valor que ele dá para o empregado comprar folha, fazer faxina, integra a remuneração do local de trabalho que ele está trabalhando em casa? Não integram a remuneração, porque cabe ao empregador os custos da atividade, né? B. A jornada do empregado em teletrabalho que exceder o limite constitucional será paga como hora extra? Não, teletrabalho não tem hora extra. D. A empresa pode implementar por vontade própria o teletrabalho, sendo desnecessária a concordância expressa do empregado, já que seria mais vantajoso para ele? Como é que a gente sabe que vai ser mais vantajoso? A gente não sabe nem se ele tem casa para morar, se ele mora mora em alguma casa de outra pessoa. Então, a resposta aqui é A. Gente, se vocês fizerem esse esquema na prova, olha, lê o enunciado, busca lá o que vocês estudaram. Depois eu vou para as questões. Sempre assim, eu leio o enunciado, dou uma olhada. Bom, do que se trata essa questão? Porque imagina, todo o acúmulo de estudo que vocês estão, de todas as matérias. Aí vocês já têm que entrar na caixa do direito do trabalho. Lá no direito do trabalho, nós temos no mínimo umas 15 matérias importantes, com 15 assuntos, em cada matéria, uma bifurcação de assuntos. Então, você tem que chegar nessa caixa lá no teu cérebro, porque tá tudo lá. Então, você vai ler o enunciado, vai ver, bom, onde eu estou?
respirar e vai para as questões. É sempre assim. Isso dá certo, porque isso te deixa mais tranquila, tu entende aonde que tu estás, tu pensa, bom, isso eu já estudei, e aí tu consegue acessar as alíneas, a resposta correta, certo? Então não saiam afobados lendo a questão, lendo as alíneas, lendo tudo. Leiam o enunciado, busquem lá onde é que está, em qual das caixas do cérebro está aquilo, para poder responder. Vamos lá para a questão 6. Até aí tudo certo? Tá. Paula trabalha na residência de Silvia 3 vezes na semana como passadeira. Eles adoram questão da Lei 150, Lei Complementar 150/2015, que é a Lei das Domésticas, porque muito advogado não sabe a respeito dessa lei, e por não saber a respeito desta lei, acaba dando muito problema. Então, a OAB quer que vocês estejam preparadas com ela, tanto que ela tem um índice de questionamento quanto a essa matéria grande. Vamos ver. Paula trabalha na residência de Silvia 3 vezes na semana como passadeira. 3 vezes na semana. Em geral, comparece às segundas, quartas e sextas, mas, se necessário, mediante comunicação prévia, comparece um outro dia da semana, exceto sábados, domingos e feriados. Ou seja, às vezes trabalha até 4, porque ela comparece outro dia da semana. A CTPS não foi assinada e o pagamento é por dia de trabalho. Ou seja, recebe por dia. Quando Paula não comparece, não recebe pagamento e não sofre punição. Mas Silvia costuma sempre pedir que a ausência seja previamente comunicada. Ou seja, não sofre punição, mas a Silvia fala, olha, não vai vir, não me deixa aqui com a roupa amassada. Paula procura você como advogado com dúvida acerca da sua situação jurídica, à luz da legislação específica em vigor, assinale a opção que contempla a situação de Paula. Primeiro, o que vocês precisam saber a respeito desse assunto? Aproveitar para revisar as configurações da relação de trabalho. Chopes, aquilo que vocês vão tomar depois que passarem na prova da OAB, para quem bebe, né? Mas, quais são os requisitos para a relação de trabalho? Continuidade, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação. Então, para saber se é uma relação de emprego, CLT, você tem que saber se a questão te dá isso. A questão lá, ela disse algumas coisas, não sofre punição, mas disse que tinha horário, tinha que ser previamente comunicada. Então, me parece que tinha uma continuidade, porque ela ia segunda, quarta e sexta. Tinha habitualidade, porque ela ia sempre segunda, quarta e sexta. Era oneroso, ela recebia por dia, né? Não deveria receber por mês, mas recebia por dia. Pessoalidade, trabalhava para uma pessoa só, certo? E tinha subordinação. Onde é que está a subordinação? Ai, professora, eu entendo que não tinha subordinação, porque ela não tinha punição, mas tinha que avisar, pedia para avisar previamente, ela não podia simplesmente não ir. E mais a alteridade, que fala o responsável pelo custo do trabalho e pelos danos no trabalho é o empregador, certo? Então, isso aqui é para vocês responderem outras questões também que abordem a respeito do assunto. O que veio com a reforma trabalhista? Então, até então, nós tínhamos, os chopes era garantido, entendeu? Só que com a reforma trabalhista, o artigo 442 diz assim, uma pessoa pode ser contratada como autônomo? Uma pessoa pode ser contratada como autônomo com ou sem exclusividade, ou seja, com ou sem exclusividade, pode trabalhar só para mim ou não, de forma contínua ou não, ou seja, a continuidade lá dos chopes não importa tanto. Se ele pode ser contratado como autônomo e afasta a qualidade de empregado. Então, o cara que for contratado como autônomo, só que aí tem uma questão importante, cumpridas as formalidades legais. Então, se a prova disser, por exemplo, que o representante comercial, ele fez um contrato de trabalho como autônomo, que ele tinha cadastro lá no registro, no conselho dele, que ele não tinha subordinação, porque o principal deles é subordinação. Se a prova relatar tudo isso, ele é empregado ou não é? Entendeu? A prova relatou que ele não tinha subordinação, que ele cumpriu as formalidades legais, mas que ele trabalhava com continuidade. É empregado ou não é?
O artigo 442 diz que se cumpridas as formalidades legais, não importa se é exclusivo, porque a prova pode dizer ele trabalhava com exclusividade e continuidade. Mas se foram cumpridas as formalidades legais e se não tinha subordinação, não é empregado, certo? Bom, aí nós fizemos uma revisão só quanto à relação de empregado... Tem alguma dúvida? Ah, tá, eu achei que tu tinha levantado. Bom, não, capaz. Aí daí a Lei Complementar 150/2015, até então aquilo ali é CLT, né? Nós aprendemos. Só que a Lei Complementar 150, que fala das domésticas, ela diz: caracteriza empregado doméstico se ele prestar atividade para finalidade não lucrativa. A passadeira aqui passava para a sociedade, passava para como uma empresa que não, ela era passadeira de um ambiente residencial. Então, se for sem finalidade lucrativa para a pessoa ou a família, por mais de 2 dias por semana, é considerado empregada doméstica, certo? Então, eu nem vou entrar nos outros requisitos, porque empregada doméstica basta que ela faça atividade sem fins lucrativos, mais de 2 vezes por semana. Ah, mas eu contratei como diarista 3 vezes por semana. Não existe diarista 3 vezes por semana, certo? Porque trabalhou 3 vezes por semana, é empregada doméstica. Sabendo isso, vamos responder a questão lá que diz que ela trabalhava 3 vezes por semana como passadeira. Paula é diarista, pois trabalha apenas 3 vezes na semana. Não. Paula é autônoma, porque gerencia seu próprio trabalho, dias e horários. A questão disse isso? Não. Paula é empregada eventual. O que é uma empregada eventual? Ah, que eventualmente eu precisava chamar ela lá para arrumar minha mesa de passar roupa que estragou. Eventualmente ela ia, não é o caso. Paula é empregada doméstica. Questão dada aí, né? Para quem sabia o artigo 1º da Lei 150. Vamos lá para a questão 7. Sueli trabalha na casa de Rogério. Olha lá, novamente. Como cuidadora de seu pai. Vocês analisem que eles não falam que é empregada doméstica. Ele fala que é passadeira, que é cuidadora. Tu que tem que fazer entrar na caixinha da Lei 150. Ele simplesmente fala, é cuidadora do seu pai. Bom, se é cuidadora, é uma atividade sem fins lucrativos. Então, como cuidadora do seu pai, pessoa de idade avançada e enferma, comparecendo de segunda a sexta, das 8 às 17, com um intervalo de 1 hora para refeição. De acordo com o caso narrado e a legislação em regência, assinale a alternativa correta. Para responder esta questão, eles queriam saber se a doméstica ela precisa ter controle de jornada ou não. Se a doméstica precisa assinar cartão ponto ou não. Como que funciona para o empregado CLT? Aí nós precisamos saber o artigo 74. Havendo mais de 10 trabalhadores, é obrigatório. Então, num estabelecimento empregado CLT, havendo mais de 10 empregadores, é obrigatório. E é obrigatório assinar entrada e saída, e inclusive, se essa entrada e saída for britânica, sempre o mesmo horário de entrada e sempre o mesmo horário de saída, esse cartão é inválido, certo? Então, tem que assinar a entrada e saída e, se for uniforme, todo dia ele chega às 8, todo dia ele sai às 17, inválido. Inválido para fins de prova, ou seja, a parte empregadora continua tendo o ônus da prova de provar que ele não era esse horário. Bom, só que a lei, aqui você precisava saber, além disto, a Lei Complementar 150, o artigo 12, que diz que, no caso de doméstica, é apenas uma, é menos de 10. Né? Nós vimos que mais de 10 é obrigatório. Só que a Lei Complementar diz que, no caso de doméstica, é obrigatório o registro do horário de trabalho do empregado, por qualquer meio manual, desde que idôneo, ou seja, é obrigatório. Então, cabe o ônus, fica para quem? Para o empregador, porque ele é obrigado a ter mesmo sendo um. Então, foge um pouco a exceção da regra geral do CLT, que é acima de 10, porque nesse caso vai ter apenas um. Por que eles fazem isso? Porque se chegar na frente de um juiz, é só empregador e empregado, não tem nenhuma testemunha. Um vai dizer uma coisa, outro diz outra. E o juiz fica sem acreditar. Não sabem quem acreditar, porque cada um conta uma história. Então,
porque na relação doméstica é difícil tu conseguir testemunha, porque as coisas acontecem no ambiente residencial. Se é prédio, se tem isso, é diferente, mas a maioria, muitas vezes, é casa. Então, nesse caso, haveria obrigatoriedade. Vamos lá ver as questões. O controle escrito não é necessário porque menos de 10 empregados trabalham na residência? Está errado, mas tentou induzir a erro pela regra geral, porque quem não tinha estudado a Lei 150 e sabia somente a regra da CLT, e ela tinha dito, e outra, aqui não disse que ela era doméstica, ela disse que é cuidadora do seu pai, você tinha que enquadrar ela na doméstica. Entendeu? Porque se a questão diz qualquer coisa que é sem fins lucrativos em ambiente residencial, é doméstica. B. A lei de regência prevê que as partes podem acertar por escrito a isenção da marcação da jornada normal? Não, a lei diz é obrigatório, não diz pode, é obrigatório. A lei é omissa a respeito, daí porque a existência de controle deve ser acertada entre as partes envolvidas no momento de contratação? A lei não é omissa. Quando se fala em empregado doméstico, ela diz que não se aplica a regra de mais de 10 empregados. Havendo apenas um empregado, já é obrigatório, que nós vemos no artigo 12 da Lei 150. Rogério deve, por força da lei, manter controle escrito dos horários de entrada e saída da empregada doméstica. Essa me parece a questão certa, né? Porque é ambiente residencial, é trabalho doméstico, então acima de um ou tendo um empregado já é obrigatório, certo? Bom, vamos lá. Questão 8. Questão 8. Denise, olha só. Denise é empregada doméstica e elabora em sistema de escala de 12 horas seguidas por 36. 12 por 36 de horas ininterruptas de descansos na residência da empregadora. Ela trabalha 12, folga 36. Isso pode no ambiente doméstico, é muito comum, porque quem é cuidador e quem precisa de alguém 24 horas, contrata muitas vezes diversos empregados domésticos para trabalhar no regime 12 por 36. Em relação ao caso concreto, de acordo com a lei de regência, assinale a alternativa correta. Aqui precisava saber a regra da jornada 12 por 36, porque neste caso, ainda bem, é exatamente igual para o empregado doméstico na CLT. Antes não era, mas com a reforma da trabalhista, todos se tornaram a mesma regra, que é o artigo 59A, que diz que a jornada 12 por 36, que o cara trabalha 12 e folga 36, pode ser estipulada por acordo individual escrito. Então, ela não precisa... É acordo individual escrito, não é só um acordo individual, é acordo individual escrito. Então, para o cara trabalhar a jornada 12 por 36, ele não precisa de convenção coletiva ou acordo coletivo, basta acordo individual escrito. E para doméstica, como é que funciona? Como eu falei, também é igual, basta acordo individual escrito. Então essa, você sabendo a regra, vocês vão responder tanto do empregado CLT quanto do doméstico. Aqui, por algum acaso, vocês vejam que nessa questão, aqui não importava sobre empregado doméstico, porque aqui ele ainda falou que é doméstico, porque ele falou que é empregado doméstico. Na maioria das outras que a gente viu, ele só diz é cuidador, é passadeira, e você tem que enquadrar, é jardineiro. Todos esses que trabalham em ambiente residencial sem fins lucrativos se enquadram no doméstico. Bom, feitas essas considerações, vamos lá para as questões. O sistema 12 por 36 para o doméstico depende de assinatura de acordo coletivo ou convenção coletiva? Os domésticos nem têm sindicato dos empregadores, dos empregados tem, mas nem tem sindicato dos empregadores aqui, vão ficar esperando até... B. É vedada a adoção do sistema 12 por 36 para empregados domésticos, daí porque inválido o horário? Não, acabei de dizer, muita gente precisa de cuidador. C. A lei de regência é omissa a respeito, daí porque em razão da proteção não se admite o sistema de escala para o doméstico. Errado. D. É possível a fixação do sistema de escala 12 por 36 para o doméstico, desde que feito por acordo escrito individual, assim como para o trabalhador urbano. Essa parece a questão certa. Essa aqui é uma questão adaptada, porque a resposta era diferente, porque na época o urbano era diferente. Mas agora todos podem 12 por 36. Ah, não é só para hospital? Não.
Todos, 12 por 36 pode ser por acordo individual escrito, certo? Então, exatamente a questão D é a questão correta, certo? Alguma dúvida quanto a essa? Podemos para a próxima? Questão 9. Silvio é empregado da sociedade... Empregado doméstico. Não, agora acabou. Ninguém mais é empregado. Todos são empregados domésticos. Silvio é empregado da sociedade empresária Onda Azul. E em determinado dia, no horário de almoço, ao se dirigir a um restaurante para fazer sua refeição, foi atropelado por um veículo, sofrendo lesões que o afastaram dos serviços por 30 dias. Algumas questões aqui vocês precisavam saber. Primeiro, ele sofreu um acidente quando ele estava no horário de almoço. O que nós precisamos saber? Se o horário de ir até chegar ao trabalho, ou de retornar ao trabalho, ou sair para o almoço, se acontecer um acidente nesse, tanto na ida ou no retorno do trabalho ou no horário de almoço, é ou não acidente de trabalho? Exatamente. O que vocês precisam saber aqui? Primeiro, a súmula 378. O que a súmula 378 diz? A súmula 378 diz que para o cara ter estabilidade, primeiro isso, para o cara ter estabilidade de um acidente de trabalho, ele tem que ter um afastamento maior, são dois requisitos. Súmula 378, afastamento superior a 15 dias. A questão diz que ele ficou afastado quantos dias? 30. Então, parece que ele cumpriu, ele se afastou por mais de 15 dias. Então, a questão, às vezes, ela diz só assim, ó, se afastou por 18. A prova da OAB adora colocar o número 18. 18, em razão de um acidente de trabalho, é mais do que 15? Então, teria estabilidade, certo? E ela diz que se aplica a Lei 8.213, que é a lei lá previdenciária. Bom, feitas as considerações, a gente vai ver o que a lei previdenciária diz. Ela diz que equiparam-se para efeitos dessa lei, como acidente de trabalho, aquele que ocorra fora do local de horário de trabalho, quando for no percurso da residência, ou nos períodos destinados à refeição e descanso. Então, se ele se acidentar no percurso da residência, ou se ele se acidentar lá no período que ele está indo para o almoço ou voltando, é considerado acidente de trabalho? Sim, só que a gente não pode confundir, que foi que a colega falou, não sei depois da reforma trabalhista. A gente não pode confundir com o artigo 58, parágrafo 2º. O que o artigo 58, parágrafo 2º, ele diz? Que o horário entre a sua residência ao local de trabalho não é considerado jornada de trabalho. Mas isso não é considerado para fins de contabilizar horas extras. Mas se ocorrer um acidente de trabalho, olha só que pega ratão, principalmente para pós-reforma trabalhista. Porque aí o cara estuda o artigo 58, quem já teve as aulas de direito do trabalho, quem ainda não teve vai ver, nós vamos falar várias vezes. Tempo do local, da sua casa até o local de trabalho não é jornada de trabalho. Aí o cara pensa, então não é acidente de trabalho também. Mas não, a lei previdenciária diz que é considerado para fins de acidente, só não é considerado para fins de jornada. Entenderam bem isso? Dá para acertar aí uma questão se cair a respeito disso e tomara que caia. Porque seria considerado uma questão altamente difícil e vocês acertariam, porque vocês estão desmembrando toda essa questão. Bom, vamos voltar lá para as questões. Então, vamos ver o que diz o caso aqui. Ele foi atropelado por um veículo quando ele estava no almoço e ficou mais de 30 dias afastado, certo? Inclusive com recebimento previdenciário. E todo mundo diz que todo mundo não, a súmula 378, todo mundo TST. A súmula 378, ela diz que para você receber estabilidade, você tem que ter mais de 15 dias de afastamento e receber benefício previdenciário. Porque a tua estabilidade, como é que funciona a estabilidade do acidente de trabalho? São 12 meses quando ele retorna. Então, ele saiu do benefício, retornou, tem 12 meses. Agora, se ele não foi... mas se ele sofreu um acidente de trabalho e ficou só 10 dias afastado, quem que paga os 15 primeiros dias? Os 15 primeiros dias quem paga é o empregador. E não vai ter estabilidade, porque a súmula 378, ela diz...
ele precisa de afastamento superior a 15 dias e percepção de auxílio-doença, certo? Bom, vamos lá, entenderam isso? Então, para ter estabilidade, eu preciso ter me acidentado, e o acidente tem que ser de trabalho, se for a doença comum não adianta. Aqui foi assim, porque foi no percurso e nós vimos que a lei previdenciária diz que se afastou por mais de 15 dias e recebeu, a questão diz, se afastou por 30 dias, inclusive com recebimento de benefício previdenciário. Então vamos para as alíneas. O fato não caracteriza acidente de trabalho, porque não aconteceu na empresa, nem em deslocamento a serviço. Errado. Primeiro que a gente viu que tanto o deslocamento a serviço quanto no horário de almoço é considerado para fins de acidente de trabalho. B. O fato caracteriza acidente de trabalho e ao retornar, Silvio tem garantia no emprego de 12 meses. O fato caracteriza acidente de trabalho? Sim. E ao retornar, ele tem garantia de 12 meses? Sim, porque ele cumpriu os dois requisitos, mais de 15 dias de afastamento e benefício previdenciário. Então, me parece que essa é a questão certa. Vamos ver o porquê que a C estaria errada. A lei é omissa a respeito. Não, cheia de... Eles adoram botar a lei é omissa a respeito. A empresa será obrigada a ressarcir o empregado porque tem o dever de fornecer alimentação. Não, não tem nada a ver com alimentação. A lei é omissa a respeito, daí o cara não estudou e pensa, deve ser omissa mesmo. Nunca vi sobre isso, deve ser omissa. Não dá pra ir nessas, né? Tem que abranger toda a matéria. Aí o cara assina, faz aquela ali com toda certeza. Eu nunca vi isso, nunca ouvi falar, eu acho que é omissa. Geralmente essa aí não é a questão certa, mas claro que pode vir em alguma oportunidade a ser. Vamos lá para a questão 10. O restaurante Prato Cheio Limitada resolveu contratar Gustavo para atuar como garçom. Gustavo receberá como contraprestação o valor de 2 salários mínimos e as gorjetas cobradas na nota dos clientes. Revisão. O que é gorjeta? Gorjeta pode ser tanto aqueles 10% cobrado na nota, como aquela espontaneamente paga pelos clientes, né? Eu vou te dar R$20 pelo bom atendimento. Isso é considerado gorjeta. E a gorjeta inclui a remuneração, porque qual é o conceito de remuneração? Remuneração é igual a salário mais gorjeta. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo o valor, ele é um cara muito bom e ele recebe dos clientes um valor de dá quase R$1.000 no mês de gorjeta espontânea. Isso tem que repercutir, se integra a remuneração, repercute nas verbas salariais dele. Nós vamos ver se repercute em todas, porque é isso que a prova da OAB quer saber. Bom, feitas as considerações, então, em relação à carteira profissional de Gustavo, de acordo com a CNT, assinale a alternativa correta. Antes de ir para linhas, vamos ver o que a gente precisa saber para responder esta questão. Precisamos saber o artigo 29 da CLT. Artigo 29 da CLT, ele quer saber, a prova aqui quer saber se a gorjeta ela tem que estar na carteira de trabalho ou não. Se ela tem que estar constando que ele recebe um salário mais gorjeta. O artigo 29 diz, primeiro, que ele tem prazo de 48 horas, que a OAB gosta muito desse prazo. 48 horas para assinar e devolver a carteira para o empregado. E lá nas anotações tem que estar a remuneração, inclusive as utilidades e estimativas de gorjeta que ele receber. Então tem que estar tudo, tem que estar se ele recebe salário, se ele recebe comissão, se ele recebe gorjetas. Então as gorjetas têm que estar anotado na carteira de trabalho? Sim, um empregado que recebe gorjeta tem que estar anotado na carteira de trabalho. Só que aí, até aí tudo bem, ele pergunta bastante isso, mas o que eles gostam de perguntar é a súmula 354 do TST. Que diz o seguinte, que a gorjeta integra a remuneração, isso a gente já sabe, porque remuneração é igual ao salário mais gorjeta, só que não serve de base para o aviso prévio, adicional noturno, horas extras e adicional repouso semanal remunerado. O que isso quer dizer? Daí eu sempre falo, caiu na prova, porque cai com frequência, e aí vocês vão se lembrar do repouso semanal remunerado, adicional noturno, aviso prévio e hora extra. Não
é considerado. Então, a gorjeta integra a remuneração, mas não considera para fins de repouso semanal remunerado. Porque vocês imaginam, o cara vai receber um salário e o resto ele recebe não do empregador, ele recebe dos empregados. Como é que o empregador, que não vai entrar, a gorjeta não entra na receita do empregador, vai direto para o empregado. E aí como é que vai já aumentar? Já basta o 13º, as férias que ele vai ter que pagar. Então, para repouso semanal remunerado, adicional noturno, aviso prévio, hora extra, não contabiliza a gorjeta. Então, se cair essa questão, vocês têm que se lembrar dessa sigla para acertar. E cai, súmula 354, eles adoram falar sobre, primeiro, cobrar gorjeta, a respeito da gorjeta. E segundo, a súmula 354, para vocês saberem que esses, a hora extra, adicional noturno, repouso semanal remunerado, não é considerado, não contabiliza a gorjeta. Então, feitas as considerações, vamos ver as questões. O empregado deverá anotar na CTPS, vou ler aqui. O empregador deverá anotar na CTPS em 24 horas, não havendo necessidade de anotar as gorjetas, mesmo porque elas variam a cada mês. O que está errado nessa questão? 48 horas e a necessidade, muito bem. B. A CTPS do empregado deverá ser anotada em 48 horas e nela deverá ser anotado o salário e a estimativa das gorjetas. Até então, me parece que está certo. Não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Aí eu vou lá do lado na minha prova e vou fazer caiu e eu acertei. E eu fico feliz também quando eu vejo as questões. Aí, me parece que essa é a questão certa, né? Exatamente a questão certa. Vamos ver o porquê a C está errada. O empregador tem 30 dias para anotar a carteira profissional. Não, tá longe. O 24 horas ainda está mais próximo, né? Para ficar mais... A CTPS, na ausência de prazo legal, deve ser anotada em 5 dias com o valor da média das gorjetas. Não, porque o que tem que ser anotado é o salário e a estimativa das gorjetas e não considera para fins de certo? Vamos lá para a questão 11. Vamos lá para a questão 11. Eu não quero acabar logo as questões. Tem que das gorjetas, a estimativa das gorjetas tem que ser anotada na CTPS, além do salário. Por quê? Porque o artigo 29, olha aqui da CLT, ele diz: as anotações devem ser da remuneração e deve especificar a estimativa das gorjetas. Certo? Como funciona isso aí na prática? Muitos não fazem. Na prática. É dividido entre eles e... É que na prática, o que acontece? Também não dá pra vocês não vou dizer algo que possa trabalhar vocês na prova, mas na prática acontece de várias maneiras. Então, eu posso dizer, mas a maioria divide entre eles, tem um sindicato ou um órgão que cuida dessas gorjetas que entram, e essa estimativa de gorjeta deve considerar para fins de verbas salariais. E agora tem vários, agora tem garçom que até tem cartão de crédito, né? Eu já fui em 2 restaurantes que ele falou assim: agora nossas gorjetas estão sendo pagas fora da nota, e aí eu falo, só que aí você pode pagar fora da nota. Daí eu falei assim: mas eu não tenho dinheiro, só tenho cartão. Nós aceitamos cartão de crédito. Aí eles têm a maquininha do cartão de crédito dos garçons para gorjetas. Eles estão fazendo isso também. Mas a maioria não tem, daí em dinheiro, eles estão fazendo fora da nota, ou eles fazem uma caixinha separada e depois dividem. Só que a questão mais importante é que esse valor, para fim de vocês acertarem na prova da ordem, tem que lembrar do tem que lembrar que está na CTPS, que tem que estar na CTPS e que é remuneração, e por isso repercute em outras verbas que não sejam as que estão incluídas no certo? Oi? Aonde eu encontro os artigos? Súmula 354 do TST. Vamos lá para a questão 11.
Jorge era caixa bancário e trabalhava para o Banco Múltiplo S.A. Recebia salário fixo de 4.000 mensais. Além disso, recebia comissões de 3% sobre cada seguro de carro, vida e previdência oferecido e aceitos pelos clientes do banco, o que fazia concomitantemente com suas atividades de caixa, computando-se o desempenho para suas metas e da agência. Os produtos e referências não eram do banco, mas sim da seguradora Múltiplo S.A., empresa do mesmo grupo econômico do empregador de Jorge. O que eles queriam que você soubesse aqui? Primeiro, além do salário, o que ele recebia? 3% sobre cada seguro, me parece uma comissão. Só que ele vendia esse seguro da empregadora múltipla, seguros múltiplo, que não era a empregadora dele original, mas a questão disse bem claro, que faz parte do mesmo grupo econômico, certo? Então faz parte do mesmo grupo econômico. O que nós precisávamos saber aqui? Primeiro, o que é, que nós já falamos sobre salário, o conceito de remuneração, que a gente já viu que é salário mais gorjeta. Mas o que é salário? Porque remuneração a gente já viu, salário mais gorjeta. Primeiro, isso está suprido. Agora a gente precisa saber o que é salário. Salário é importância fixa estipulada, ou seja, os 4.000 era salário? Sim. As gratificações legais e de função que ele recebe, 13º, alguma gratificação, aquela que ele ganha por ser um chefe de cargo de gestão. E comissões. Então, os 4% integram salário? Sim, porque o artigo 457, parágrafo 1º diz, integra salário, a importância fixa, as gratificações e as comissões pagas. Então, os 4% que ele recebia me parece que era salário, porque é isso que vocês precisam saber para responder aquela questão. E o que não integra, aproveitando que nós estamos falando de salário, o que não integra salário? Gente, isso aí eles veio com a reforma trabalhista e pronto para ser cobrado na prova. O que não integra, o artigo 452 diz, ajuda de custo não integra salário. Mas tem um limite, é limitado a 50%? Não, é sem limite. Qualquer verba que a prova disser que o cara recebe como ajuda de custo, não integra o salário. Nessa questão que a gente viu, não falou nada que ele recebia ajuda de custo. Auxílio alimentação integra salário? Olha a exceção, vedado o seu pagamento em dinheiro. Então, se for em ticket, em cartão alimentação, não integra. Mas se ele der uma ajuda de custo alimentação, em dinheiro, integra. Não integra se for em qualquer outro meio que não seja dinheiro. Então, aí pode vir a ser cobrado na prova. Diárias para viagem integra salário? Não, porque o artigo 457 diz, não importa quanto que for, se podem desvirtuar o salário, não importa. Diárias para viagem não integra. E prêmios e abonos também não integra. Só que a questão, e participação nos lucros, só que a questão aqui só nos falava que ele ganhava 3% sobre cada seguro, que me parece comissão, não dizia que ele ganhava um prêmio, dizia que ele ganhava 3%, que me parece comissão. Então vamos ver. Diante disso, observado o entendimento jurisprudencial consolidado do TST, bem como as disposições da CLT, assinale a alternativa correta. Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a remuneração de Jorge por se tratar de liberalidade? Os valores recebidos a título de comissão. O que nós vimos que salário é? Importância fixa mais comissões. E se integra salário, integra remuneração, porque remuneração é igual a salário mais comissões. Então, tudo que integra salário, integra remuneração. Os valores recebidos a título de comissão não integram remuneração? Integram, porque integra salário. Então, não pode ser. Entenderam isso? Questão B. Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a remuneração de Jorge porque relacionado a produtos de terceiros? Falava que era o mesmo grupo econômico e que vendia lá na própria agência. Então não é produtos de terceiros.
Questão considerada difícil para a prova da ordem essa. Os valores recebidos a título de comissão devem integrar a remuneração de Jorge? Os valores recebidos a título de comissão devem integrar a remuneração de Jorge? Exatamente a resposta correta. Vamos ver por que a D está errada. Os valores recebidos a título de comissão não devem integrar a remuneração de Jorge, uma vez que ocorreram dentro do horário normal de trabalho para qual Jorge já é remunerado pelo banco. Não, ele inclusive ganhava comissão por vender esse produto, não importa se eu tenho uma empresa e estou vendendo um produto de outra. Se a outra é do mesmo grupo econômico, eu estou gerando renda para todo mundo. E o importante aqui que vocês têm que saber é que comissão integra salário. Se integra salário, se remuneração é igual a salário mais gorjeta, tudo que for salário é remuneração. E dentro de salário nós temos 3, importância fixa estipulada, gratificações legais e defunção e as comissões. Então isso integra. E gorjeta integra salário? Não, porque integra só remuneração. Porque o salário é aquilo que o empregador paga ao empregado. E a gorjeta, quem que paga? É um cliente, não é um empregador. Mas a gorjeta integra remuneração, certo? Só não integra para fins do RA. Vamos lá. Questão 12. E a prova da ordem tá cheia, né, das pegadinhas. Então a gente tem que ir analisando, fazer aquilo que eu falei para vocês. Leiam a questão, isso de todas as matérias. Leiam o enunciado, respirem, entrem na caixa certa do cérebro referente àquele assunto e aí respondam as questões. Isso dá certo, isso acalma, porque daí vocês, agora se vocês lerem o enunciado, as questões, o enunciado, as alternativas, não, lê o enunciado, respira, vê do que se trata e aí vocês vão acertar. Achar que tá certa? Achar que acha certo. Não, mas vocês vão achar, vocês estão aí se esforçando. Tem dias para prova, mas façam bastante questões. Gente, quem estuda e faz questões, não tem como dar. Fiquem tranquilas. E aí depende um pouco da questão emocional, que tu tem que ir um pouco tranquila também para a prova, né? Mas eu falo, não vai tomar chá de melissa e suco de maracujá e calmante. Igual uma aluna falou, ai professora, eu tomei tanto calmante que eu não consegui fazer a prova. Mas ela nunca tinha tomado calmante na vida e tomou no dia da prova. Aí não tem como, né? Bom, vamos lá para a questão 12. Leônidas trabalha 44 horas semanais como churrasqueiro em um restaurante e recebe 1.400. Considerando o aumento da clientela, o restaurante contratou Vinícius, também como churrasqueiro em tempo parcial para que ele cumpra 22 horas e receba R$700. Uma pessoa pode receber menos que o salário mínimo? Se o salário mínimo é um salário mínimo, ele é considerado para fins de uma jornada de quanto? 44. Se o cara que trabalha menos 44, não é nem injusto alguém que trabalha 44 receber um salário mínimo e outro que trabalha 22 receber a mesma jornada. Então, em regime de tempo parcial, uma pessoa pode receber proporcionalmente ao valor de horas trabalhadas. Então, isso é a primeira questão que é importante vocês saberem para acertar essa ou qualquer outra questão. A questão aqui é que ele foi contratado uma pessoa do mesmo para fazer a mesma atividade, com o salário pela metade. Só que a hora contratada foi pela metade. Estaria certo? Me parece que sim. Para você saber acertar essa questão, você tinha que saber o artigo 58A, que fala que o empregado em regime de tempo parcial, ele receberá salário proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumpram as mesmas atividades e mesmas funções. Ou seja, ele tem que receber proporcional. Se o outro recebesse 5, ele ia ter que receber 2.500. Ele tem que receber proporcional ou ao salário mínimo, ou ao salário da categoria, ou ao salário de alguém que faça a mesma atividade que ele. Falando do proporcional, um empregado que trabalha 44 horas, que está lá no artigo 58 também, só para a gente revisar,
Um empregado que trabalha 44 horas, eu chegar e dizer assim, a partir de mês que vem, tu vai trabalhar 22, com redução de salário. Eu posso reduzir a jornada e reduzir o salário desse empregado? Exatamente, porque falou em redução de salário, sempre tem que ter negociação coletiva, que é convenção ou acordo coletivo. Então, eu posso desde que o empregado queira, porque nesse caso eu não é geral, não é uma redução geral. Neste caso, eu posso reduzir de um empregado já ativo, reduzir a jornada? Sim, porque eu estou estudando para a OAB e eu quero reduzir minha jornada. Então, o empregado está querendo e o sindicato... E isso está previsto em convenção, acordo coletivo, que é possível fazer isso. Ou o sindicato tem que anuir, certo? Então, só para vocês saberem, é possível desde que cumpra esses requisitos. Ou seja, não basta só o empregador, tem que ser o empregado. Ainda mais ser individual, é um cara, não é toda a empresa. Bom, feitas essas considerações, vamos lá para a nossa questão 12. Quem que nós temos? Leônidas e Vinícius. O Leônidas é o que recebe 1.400 e o Vinícius 700. O salário pago a Vinícius é ilegal, porque é inferior ao salário mínimo nacional, cabendo então reivindicar a diferença correspondente. Ele não trabalha às 44, então não pode ser certo. O salário é de livre estipulação de cada contrato, daí porque não cabe o judiciário interferir nos valores fixados livremente entre as partes. Não tem que obedecer o salário mínimo, tem que obedecer o salário da categoria, isso vai contratar um parcial, tem que obedecer o cara da mesma função. C. A situação retrata discriminação salarial, pois não pode haver divergência salarial entre os empregados que exerçam a mesma função. Não, aqui nesse caso ia ser discriminação se tu contrata alguém para trabalhar, ia ser discriminação com aquele que trabalha mais, né? D. É possível a estipulação do salário de Vinícius nessa base, pois ele guarda relação com o de Leônidas, que cumpre jornada constitucional. Me parece que essa é a questão certa. Certo quanto a isso? Vamos lá para a questão 13, então. Solange é comissária de bordo em uma grande empresa de transporte aéreo e ajuizou reclamação trabalhista postulando adicional de periculosidade, alegando que permanecia em área de risco durante o abastecimento das aeronaves porque ele era feito com a tripulação a bordo. Iracema, vizinha de Solange, então Solange é uma, agora é Iracema. Então Solange trabalhava como comissária. E o que a gente precisa saber aqui, fazendo uma revisão? Periculosidade. O que é periculosidade? Aquele que trabalha com inflamáveis, explosivos, aquilo que ele pode morrer a qualquer momento. E lá, um pouco mais no artigo 193, nós temos também o motoboy. O motoboy também tem direito à periculosidade. Então, inflamáveis, explosível, eletricidade, aquilo que ele pode vir a morrer a qualquer momento é periculosidade. Motoboy também é considerado periculosidade porque foi incluído na lei. Insalubridade é aquilo que não está lá nos artigos, mas insalubridade é aquilo que ele pode... ele trabalha muito tempo com um ruído muito alto, ele pode vir a ficar surdo ao longo do tempo. Ou ele pode vir a ter um câncer em razão de uma substância tóxica que tem lá. Então, insalubridade é aquilo que pode vir a causar um dano à saúde e periculosidade pode vir a causar uma morte a qualquer momento. E a penosidade... Se a prova da OAB diz que é obrigatório pagar penosidade, já cobrou tanto na segunda... Penosidade... O que é a penosidade, professor? A Constituição Federal diz que a lei tem que estipular sobre penosidade, periculosidade e insalubridade. Penosidade é uma atividade que não é nem insalubre nem periculosa, mas que ela causa pena. Porque o cara trabalha, por exemplo, ele carrega tijolos muito pesados, não é periculoso e não é insalubre, mas ele causa uma pena porque é uma atividade que ele trabalha no sol, né, dependendo da atividade. A penosidade, ela está prevista na Constituição Federal, mas ela não está regulamentada. Então, ele só tem direito se tiver em convenção ou acordo coletivo. A OAB já perguntou isso na segunda fase e pode cobrar na primeira fase. Então, penosidade, ela só pode ser
cobrada e exigida se ela estiver prevista em convenção coletiva, porque não tem lei, diferente da periculosidade que está no artigo 193 e a insalubridade que nós temos todas as NRs. Bom, feitas as considerações, aí a moça, a comissária, que eu não sei se é guria, né? A comissária chega lá e diz que é periculosidade, porque ela acompanhava a aeronave enquanto tinha abastecimento. Como os caras do posto de gasolina têm direito à periculosidade, porque eles trabalham direto com gasolina, ela disse, eu também tenho. E aí que vocês precisam saber se quem trabalha na aeronave e fica a bordo durante um abastecimento tem ou não direito, que nós vamos ver. Vamos lá, então, Solange é essa situação. Vamos ver sobre a questão a Iracema. Ponto diz. Iracema, que é vizinha de Solange, trabalha numa unidade fabril, recebendo adicional de insalubridade. Mas após 5 anos das suas atividades, foi retirada da lista de atividades insalubres por ato da autoridade competente. Insalubridade, então periculosidade, é aquilo que eu falei para vocês. Pode morrer a qualquer momento. Perigo de morte. Insalubridade pode ser um dano à saúde, certo? Qual é o valor do adicional de periculosidade? Qual é o valor do adicional de insalubridade? Se for mínimo, 10. Se for médio, 20. Se for máximo, 40. E onde é que fica o 30? Na periculosidade. Então é 10, 20 e 40. O 30 fica lá para periculosidade, certo? Só que essa moça, ela recebeu por muito tempo insalubridade. E, de repente, diz que não é mais considerada insalubre, porque mudou a substância, ou ela não está mais exposta. Então, feito todas essas considerações, o que nós precisávamos saber? O artigo 194 da CLT, que diz que com a eliminação do risco à saúde, ela não tem direito adquirido à insalubridade. Mesmo, mas eu estou acostumada há 10 anos a receber 40% a mais. Lembrando, insalubridade é 10, 20 ou 40 sobre o salário mínimo. E 30%, e periculosidade, que é 30%, é sobre o salário básico do empregado. Então, se o empregado tem um salário base de 6 mil, vale muito mais a pena ele receber, porque muitas vezes ele tem direito à insalubridade e periculosidade. E para fins de prova da OAB, ele tem que escolher um. Né? Ele não pode receber periculosidade e insalubridade. Bom, então, isso que vocês precisavam saber, o artigo 194 que fala com a eliminação de risco e precisavam saber a súmula 447 do TST que diz permanência a bordo durante o abastecimento da aeronave não tem direito à periculosidade. Uma súmula bem específica que dizia que mesmo que ela permaneça a bordo tem muita vedação e que em razão disso ela não tem direito à periculosidade. Então, vai explodir... Oi? Não vai explodir todo o avião. Não vai explodir, vai só uma parte. Acho difícil. Vamos ver. Vamos ver, então, a questão lá, as alíneas. Solange é a comissária. Solange não tem direito ao adicional de periculosidade. E Iracema perderá o direito de insalubridade? Me parece que esta é a questão certa. Todo mundo concorda? Porque a súmula 447 diz que Solange não tem. E a Iracema realmente saiu do cadastro lá de insalubre as atividades dela, eliminou o risco. Então, essa realmente é a questão certa. Solange tem direito a... Vamos ver por que a B está errada. Solange tem direito adicional de periculosidade e Iracema manterá o adicional de insalubridade. Totalmente errado. Em razão de direito adquirido. Adicional noturno... Insalubridade e periculosidade não tem direito adquirido. Mas se o cara trabalhava à noite num posto de gasolina e não vai trabalhar mais com atividade insalubre nem noturna, ele perde mesmo, que reduza, certo? Porque é algo que faz mal à saúde dele. D nós estamos, né? Solange não tem direito ao adicional de periculosidade e Iracema perderá o direito ao adicional de insalubridade. Solange tem direito ao adicional de periculosidade. Não, porque a gente viu que Solange não tem direito. Então, a resposta aí, 13A. Certo? Aí, nós aproveitamos essa questão para fazer essa revisão de insalubridade e periculosidade.
Vimos que eliminou o risco. E se disser, mas ela fornecia EPI. O fornecimento do EPI só deixa de receber insalubridade se eliminar o risco. O que pode um fornecimento de EPI é diminuir de 40 para 20, de máxima para média. Mas ele só deixa de... E a prova da OAB gosta de dizer, forneceu EPI. Não só a prova da OAB, né? Todos os advogados de reclamada gostam de dizer, tinha fornecimento de EPI, mas eliminava o risco? A máscara não elimina, às vezes, o dano à saúde, né? Bom, vamos lá. Questão 14. As questões as de penal também eram assim extensas? As questões estão bem extensas, por isso que é importante os simulados e vocês treinarem muitas questões, porque demora assim para tu ler, para tu achar aquela caixa certa, né? Chegar lá Então, por isso que é bom treinar. Treinem que dá certo, se é pra passar a fazer o curso, que seja de uma vez só e passem, né? Vamos lá. E aí a gente se encontra na segunda fase. Quem for de direito do trabalho. Alguns não são de direito do trabalho? Uns não são? Tá, vamos lá. Vamos lá, em 2017, Maria Júlia foi contratada como estagiária de direito em uma empresa pública federal que explora atividade bancária. Que ela era estagiária de direito e foi contratada por uma empresa pública federal, que eu acho que era a Caixa Econômica Federal, né? Que adora contratar os estagiários. Que explora atividade bancária. Sua tarefa consistia em permanecer parte do tempo em um caixa para receber pagamentos de conta de água, luz e telefone e, na outra parte, auxílio a pessoas com dificuldades no caixa eletrônico. Se ela era estagiária de direito, isso é uma atividade compatível? Me parece que não. Quando tem desvirtuamento do estágio, quando há desvirtuamento do estágio, o que acontece? Vínculo de emprego. Só que a questão aqui é, uma entidade que precisa de concurso público, ele vai conseguir vínculo de emprego? Bom, para responder essa questão, era necessário saber a OJ 366, que diz que, mesmo havendo desvirtuamento de estágio, no caso de administração pública direta ou indireta, ou seja, independente se for direta ou indireta, se for como a Caixa Econômica, por exemplo, que é empregado público, né? Havendo a necessidade de concurso, é inviável o reconhecimento do vínculo com a empresa pública. É isso que vocês precisavam saber. Mas então ele não vai receber nada? Sendo assegurado a ele somente as verbas previstas na súmula 363. Quais são as verbas previstas na súmula 363 do TST? As horas trabalhadas, ou seja, direito às horas trabalhadas, ao salário e FGTS. Então, ele só tem direito a horas trabalhadas e FGTS, certo? E não só essa regra da 363 se aplica para o estagiário e para aquele terceirizado, que o terceirizado também. O terceirizado que às vezes quer vínculo com a administração pública, ele só tem direito a horas trabalhadas e FGTS. Não tem direito às outras verbas, certo? Não tem direito à indenização, é horas trabalhadas e FGTS. Feitas as considerações, vamos responder as alíneas lá. Com base na hipótese, assinale a opção correta. Trata-se de estágio desvirtuado, que assim gerará como consequência o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa, com a anotação da CTPS e pagamento de todos os direitos devidos? Essa resposta poderia estar correta se a empresa fosse privada. Como não é empresa privada, se a questão da prova da ordem na próxima oportunidade coloca como empresa privada, aí poderia estar correta. B. Diante da situação, o juiz do trabalho poderá determinar que o administrador responsável pelo desvirtuamento do estágio pague diretamente uma indenização a Maria Júlia, haja visto o princípio constitucional da moralidade.
Nossa, fez uma volta, botou um terceiro responsável. Primeiro, quem tem que ser responsável é sempre em razão da alteridade, que para vínculo de emprego é considerado CHOPS mais alteridade. O que é alteridade? O responsável pela relação de trabalho é o empregador. Então, aqui não vai poder onerar o administrador. C, que no caso administrador responsável, quem é o administrador do governo? É o governador, né? Nem teria. C, não há desvirtuamento do estágio, porque tratando-se a concedente de uma instituição bancária, a atividade de recebimento de contas de auxílio e auxílio ao clientes está inserida na atividade do estagiário. Não, porque o que importa é que o estágio exatamente não tem nada a ver com o direito. O estágio tem que ser vinculado à atividade dele. Não é possível o reconhecimento do vínculo empregatício, haja vista a natureza jurídica daquele que concedeu o estágio, que exige a prévia aprovação em concurso público. Não é possível o reconhecimento do vínculo, exatamente o que nós vimos da súmula, certo? Haja vista a natureza jurídica daquele que concedeu o estágio. Então, a resposta correta aqui é a resposta D. Se fosse empresa privada, seria a resposta A. Vamos lá para a questão 15. Então, essa questão da administração pública, a OAB gosta muito também. Tanto para estágio terceirizado, você tem que saber o que tem direito. É horas trabalhadas e FGTS, certo? Bom, vamos lá. Carlos, professor de educação física e fisioterapeuta, trabalhou para a Academia Boa Forma, que assinou sua CTPS. Cumpria a jornada de segunda a sexta-feira, das 7 às 16, com 1 hora de intervalo para almoço. Isso aqui não vai nos importar muito, só por enquanto vamos colhendo as informações. Ao longo da jornada de trabalho, ele ministrava 4 aulas de ginástica de 50 minutos de duração e também fazia atendimentos fisioterápicos previamente marcados pelos alunos da academia, na sociedade empresária Siga em Boa Forma, do mesmo grupo econômico da academia, sem ter sua CTPS assinada. Dispensado, Carlos pretende ajuizar ação trabalhista. O que essa questão quer saber? Ele era contratado por uma empresa e fazia atividade, além de fazer atividade para essa empresa, ele trabalhava dentro da jornada de trabalho para outra empresa que era do mesmo grupo econômico. Para responder essa questão, nós precisamos saber a súmula 129 do TST, que fala a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico. E aí é importante, durante a mesma jornada, que era o caso em questão, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Ou seja, haveria obrigatoriedade da outra empresa também assinar a carteira de trabalho? Não, porque a súmula 129 diz que não há obrigatoriedade, desde que na mesma jornada de trabalho. Se a outra assinasse carteira de trabalho, teriam que ser 2 13º, 2 férias, e se eles estão trabalhando na mesma jornada, certo? Bom, como? E a jornada não poderia ser a mesma, porque ninguém vai querer pagar na mesma jornada. Mas aqui, o que precisava saber é a súmula 129, não aqui, como em outras questões lá para vocês acertarem. Aí, como nós estamos falando de grupo econômico, vamos ver o que a reforma trabalhista falou sobre a responsabilidade do grupo econômico. Quando as duas empresas, que nesse caso era a empresa Academia Boa Forma e a outra era, agora eu perdi o nome dela, a Siga em Boa Forma, Academia Boa Forma e a Siga em Boa Forma, quando as empresas são do mesmo grupo, qual é a responsabilidade entre elas? Se a Boa Forma não pagasse, qual é a responsabilidade entre a Siga Boa Forma e a Academia Boa Forma? Solidária. Responsabilidade, reforma trabalhista diz. O grupo econômico é responsável solidariamente. O que é isso, responsável solidariamente? Quando chega na execução, posso penhorar qualquer conta, eu mando qualquer um pagar.
diferente da responsabilidade subsidiária. Como é que funciona a responsabilidade subsidiária? Se ele não conseguir pagar, Eu só posso acionar o próximo se o principal não pagar. Então, eu não posso mandar notificação para qualquer um pagar. Mas, então, na subsidiária, eu tento só se o principal não pagar, que eu posso acionar, que acontece isso com a terceirização. Que o principal empregador é responsável e o tomador é responsável subsidiário, certo? Como nós estamos falando de responsabilidade, eu pergunto para vocês. Se vocês forem contratar uma empresa, a responsabilidade das empreiteiras, como é que funciona? Quero fazer uma obra na minha casa e eu contrato uma empresa. Essa empresa, ela faz obra, mas ela não sabe fazer instalação elétrica. E aí ela contrata outra empresa. Isso é contrato de empreitada, porque eu contratei uma empresa para construir minha casa. E essa empresa contratou outra empresa para fazer uma parte. Qual é a responsabilidade? A responsabilidade do empregado desta outra empresa, então, eu lá tenho a minha casa e contratei uma empresa. Essa outra empresa contratou outra empresa. Fez um contrato de empreitada, ou seja, contratei outra empresa. E o bonequinho lá, o trabalhador dessa empresa, não recebeu as verbas. Esse cara não recebeu as verbas. Quem é o responsável principal? Esse aqui, certo? E essa aqui tem responsabilidade? Sim, subsidiária. Se este aqui não pagar, essa empreiteira tem responsabilidade subsidiária. E se esse não pagar, como é que eu fico? De cabelo em pé, né? Porque vai sobrar pra mim. Eu, dono da obra, tenho responsabilidade? Se for se eu chamei para trabalhar, fazer uma construção como pessoa física, uma casa que eu não tenho interesse de lucro, eu não tenho responsabilidade nem solidária, nem subsidiária. Agora, se eu for uma empresa uma construtora ou uma incorporadora que estou contratando com fins de fazer uma construção, sou construtora e incorporadora, aí eu tenho responsabilidade, certo? Que é subsidiária, ou seja, tenta esse, não deu, tenta esse e aí vai lá para a construtora, certo isso? Bom, feitas as considerações, vamos lá para a nossa questão. Referente ao vínculo de emprego de Carlos, o caso gera duplicidade de contratos de emprego? Não, a gente acabou de ver que não. Sendo as empresas solidárias pelos débitos trabalhistas, isso estaria certo, são solidárias, mas a primeira frase está errada. O caso gera duplicidade de contratos de emprego, sendo as empresas responsáveis subsidiárias dos débitos trabalhistas. Não gera duplicidade, não tem responsabilidade subsidiária, solidária. O caso gera duplicidade de contratos de emprego, cada empresa com sua responsabilidade. Não. D. O caso não gera coexistência de mais de um contrato de trabalho. E aí a pessoa que não tinha estudado olhava, essa com certeza não é, porque é totalmente diferente. Eles querem confundir com as três primeiras. E a questão aqui realmente era a questão D. O caso não gera, mas quem não estudou, o que ele vai? Nas três questões. Essas são as mais parecidas, deve ser uma dessas. Mas vocês vão na questão certa, certo? Não gera coexistência porque foi na mesma jornada. Certo isso? Certo para vocês? Vamos lá. Jonas, questão 16. Jonas é empregado da sociedade empresária Ômega. Entendendo seu empregador por romper seu contrato de trabalho, optou por promover sua imediata demissão, com pagamento de aviso prévio na forma indenizada. O que aconteceu aqui? Recebeu um aviso prévio de forma indenizada. O que é de forma indenizada? Fica em casa recebendo, certo? Transcorrido 10 dias do pagamento das verbas rescisórias, Jonas se candidatou a dirigente do sindicato da sua categoria e foi eleito a presidente da mesma.
questão de estabilidade. A gente já viu uma estabilidade aqui, que a gente viu acidente de trabalho. Quais são as outras estabilidades que tem? A da gestante, que vocês vão ver no curso completo, a da gestante, do cipeiro e também do dirigente sindical e daqueles com doenças que causam AIDS ou com problemas exatamente que tragam problema de discriminação. Bom, essa questão aqui vocês precisavam saber, não só para essa, mas qualquer questão que caia sobre dirigente sindical, a súmula 369. Primeiro, o cara que se candidata no aviso prévio tem direito à estabilidade? Não. O cara que se candidata a aviso prévio, porque vai dar uma dispersa, né? Tô no aviso prévio, vou me candidatar para ter estabilidade. Não tem direito. Tanto faz se o aviso é trabalhado ou indenizado. Só que já que nós estamos falando dessa súmula, eu vou falar do inciso 1, que é o mais cobrado, que é muito cobrado. Já caiu muitas vezes na prova da ordem. Quando o cara se candidata, ele só tem a estabilidade de 12 meses, porque se ele for eleito, se ele foi do registro da candidatura, aí ele tem 12 meses. O que acontece? Se esse cara se candidata, o empregador precisa saber, porque o empregador precisa saber para não demitir ele, precisa saber da informação. Aí o inciso 1, ele diz, é assegurada a estabilidade desde que a ciência do empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato. Ou seja, ele já foi eleito e ele tá, olha o que a prova da OAB cobrou. O cara tinha sido eleito e ela avisou no aviso prévio trabalhado. Aviso prévio trabalhado é dentro do contrato? Sim, mas ele não se candidatou. Olha que pega a ratão, ela não, considerada totalmente difícil essa questão. Ela não se candidatou no aviso prévio trabalhado, mas ela avisou no aviso prévio trabalhado, porque ela já tinha sido eleita. E aí ela avisou, se o aviso prévio fosse indenizado, não daria, mas como foi trabalhado e ela avisou, aí ela tinha estabilidade. Nessa prova, nessa questão que eu estou falando, que não é esta, mas eu estou fazendo uma revisão de outras que já caíram, porque não importa. E se você for lá no artigo 543, parágrafo 5º da CLT, você vai ver que tem uma regra de um prazo de 24 horas, agora não me lembro exatamente, dizendo que tem que comunicar em 24 horas, só que o inciso 1 diz... O prazo do 543 não importa. O que importa é que a comunicação seja dentro do contrato de trabalho para ter estabilidade. E a prova da OAB fez outro pegar-ratão quanto a esse inciso 1. Ela pegou o 543 e transcreveu. A CLT diz isso. E aí, depois que ela disse que a CLT diz isso, ela disse se aplica isso ou não. Daí tu pensava, mas se a CLT diz, se aplica. E não se aplicava, porque o inciso 1 diz que não se aplica o 543, que se aplica a comunicação dentro do contrato de trabalho. Entenderam? Feitas as considerações, vamos responder a questão. No caso, ele se candidatou no aviso prévio. Não, ele não comunicou no aviso prévio trabalhado, ele se candidatou. Então, Jonas poderá ser desligado ao término do aviso prévio, pois não possui garantia no emprego. O que vocês acham dessa questão? Jonas pode ser desligado ao término do aviso prévio? Mesmo ele tendo se candidatado? Sim, porque se candidatando não seria. Então é a resposta certa, porque ele se candidatou no aviso prévio e quem se candidata no aviso prévio, diferente daquela que fica gestante no aviso prévio ou daquele que sofre acidente de trabalho no aviso prévio. Aí é diferente. Bom, B. Jonas tem garantia do emprego por determinação legal, porque pelo fato superveniente o aviso prévio perde seu efeito. Não. Jonas passou a ser portador da garantia. Não, porque se candidatou no aviso prévio. Jonas somente poderá ser dispensado se houver concordância do sindicato. Não, então a resposta A. Eu sempre falo assim, ó, se a gestante, se ela está na experiência e ela vai comemorar um emprego novo com o marido, fica grávida, tem estabilidade, mesmo no contrato de experiência. E se ela está no aviso prévio indenizado, ela também tem tempo sobrando lá, fica grávida, também tem estabilidade. Gestante, já o dirigente sindical, não. Certo? Professora, se ela ficar grávida nesse período do contrato de experiência, ela tem que ser efetivada e tudo mais?
Se ela ficar grávida no contrato de experiência, a colega perguntou, ela precisa ser efetivada? Não, suspende o contrato de experiência, mas tem jurisprudência na pós, a gente analisa muitas jurisprudências, porque juízes entendem que ele passa a ser indeterminado, porque passou de 90 dias, mas aí é uma discussão jurisprudencial que não vai cair. O que vocês precisam saber é que a gravidez, no contrato por prazo determinado, que é um contrato por experiência, ela tem estabilidade, sim. Porque a estabilidade da gestante é da confirmação da gravidez, independente do reconhecimento ou não, até 5 meses após o parto. Bom, questão 17, nossa penúltima questão. Um empregado de 65 anos foi admitido em 10/5/2011 e dispensado em 10/1/2013. Ajuizou reclamação trabalhista em 5/12/2016. Postulando horas extras e informando na petição inicial que não haveria prescrição porque apresentara protesto judicial quanto às horas extras em 4/6/2015. Primeiro, é uma questão de prescrição. Aqui vocês precisam ter conhecimento a respeito da prescrição. Quais são as prescrições que nós temos no processo do trabalho, no direito do trabalho? Temos, a principal é a bienal, porque do momento que ele é desligado com a projeção do aviso prévio, porque a projeção do aviso prévio conta. Então, se ele foi dispensado, trabalhou 1 ano, foi dispensado no dia 10 de maio, conta a projeção de aviso prévio. Então, 10 de junho. Então, a projeção do aviso prévio sempre conta. Então, nós temos a prescrição bienal, que é considerada da data do desligamento com a projeção do aviso prévio. E nós temos a prescrição quinquenal, que é da data do ajuizamento, tem os 5 anos para trás para cobrar, certo? Então, bienal da data que ele desligou, certo? Então, qual foi a data que ele desligou aqui, nesse caso? 10/1/2013. Aqui, como ele não falou sobre a projeção do aviso prévio, a gente considera essa data, certo? Ele teria até quando para ajuizar? 10/1/2015. E ele ajuizou quando? 5/12/2016. Tá dentro da data que poderia, bienal? Não. Então, me parece que está prescrito. Quando ele ajuizasse a ação aqui em 10/1/2015, ele poderia cobrar quantos anos para trás? 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui ele poderia 12, 11, 10 e 9. Né, os anos que ele poderia cobrar. Se ele trabalhou antes, que não foi o caso, ele não teria nada para cobrar. Então, a prescrição quinquenal conta do ajuizamento e a bienal da extinção do contrato com a projeção do aviso prévio. Vamos ver o que acontece. Daí ele fez um protesto e diz, o protesto interrompe. O protesto interrompe a prescrição? Primeiro, o protesto é possível na Justiça do Trabalho? Pós-reforma da trabalhista, ele é possível caso o cara não pague em 45 dias. Então, é possível, sim, cadastrar ele fazer o protesto, cadastrar no Registro Nacional de Devedores, se ele não pagar depois de 45 dias. Mas ele não interrompe a prescrição. O que interrompe a prescrição? Só tem um caso que interrompe a prescrição. Artigo 11, parágrafo 3º, o ajuizamento de reclamatória trabalhista. Se eu ajuizar uma reclamatória trabalhista, interrompe. O que é interromper? Começa a contar de novo. Então, quer dizer que se eu ajuizar uma reclamatória trabalhista e depois ajuizar uma ação lá em 2016, suponhamos que eu ajuizo uma reclamatória trabalhista e não vou na audiência. O processo, o que acontece se eu ajuizo uma ação trabalhista e não vou na audiência, o que acontece com o processo? Ele é arquivado, porque eu não fui na audiência. E aí eu tenho mais 2 anos para ajuizar. É isso que diz o artigo 11, parágrafo 3º. Somente o ajuizamento da reclamatória trabalhista interrompe, mesmo que o juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução de mérito, porque eu não fui na audiência, foi extinta sem resolução de mérito.
produzindo efeito apenas quanto aos pedidos idênticos, ou seja, só vai interromper e eu vou poder ajuizar nova ação sobre aqueles pedidos que eu fiz dentro do prazo de 2 anos. Entenderam isso? 2 anos para ajuizar e interrompe com a reclamatória trabalhista. Feitas essas considerações, vamos responder nossa penúltima questão e depois vamos para a última. A prescrição ocorreu graças ao decurso do tempo e à inércia do titular. Nesse caso que ajuizou em 5/12, ocorreu a prescrição? Sim. Essa é a resposta certa. A prescrição foi interrompida com o ajuizamento do protesto. Não, porque a única coisa que interrompe a prescrição é ajuizamento da reclamatória. Aí começa a contar os 2 anos novamente. Mas aí só quanto aos pedidos idênticos. Eu não posso fazer algum outro pedido que eu não pedi dentro do prazo de 2 anos. A prescrição ocorreu porque não cabe protesto judicial na seara trabalhista. Cabe protesto. A prescrição não ocorre para os empregados maiores de 60 anos. A prescrição ocorre para todo mundo, certo? E aí vamos para a nossa última questão. Também sobre prescrição. João pretende se aposentar e para tal fim dirigiu-se ao órgão previdenciário. Lá ficou sabendo que o seu tempo de contribuição ainda não era suficiente para a aposentadoria, necessitando computar ainda 18 meses de contribuição. Chegou para se aposentar e disse, não, cara, tu não tem contribuição suficiente. Ocorre que João, 25 anos antes, trabalhou por 2 anos como um empregado de uma empresa, mas não teve a CTPS assinada. De acordo com a CLT, sobre eventual reclamação trabalhista, na qual João viesse a postular declaração de vínculo empregatício, para conquistar a sua aposentadoria, assinale a alternativa correta. Olha o que essa questão que eles querem saber. O cara chegou para se aposentar e ele não tinha tempo de contribuição. O cara chegou para se aposentar e não tinha tempo... Vamos buscar gás lá no último minuto. Ele não tinha tempo de contribuição, só que ele trabalhou há 25 anos atrás na empresa. A prescrição bienal dele já passou, porque tinha 2 anos para ajuizar a ação. Só que agora ele precisa dos 18 meses para se aposentar. Para responder essa questão, vocês tinham que saber o artigo 11, dizendo que a prescrição não se aplica, a prescrição bienal não se aplica se for por uma ação apenas com fins de anotação de CTPS para fins previdenciários. Então, suponhamos que o cara não assinou a carteira de trabalho dele, ele trabalhou 2 anos lá na empresa, há 25 anos atrás, e é uma empresa grande que está aí no mercado, e a empresa fala, o INSS diz, você não pode se aposentar. E ele fala, não, mas eu trabalhei, eu tenho esse período. Daí o INSS fala, mas não está na tua carteira de trabalho e ele não contribuiu. O que você ajuiza uma ação pedindo reconhecimento de vínculo com a empresa, somente para que a empresa conste o contrato de trabalho, para que tu tenha esse período para poder se aposentar. Mas ele vai poder ajuizar a ação depois de 25 anos, se a prescrição bienal é de 2 anos? Sim, porque a prescrição não se aplica para fins de anotação. Então vai reconhecer o vínculo, só que ele não vai ganhar nada em pecúnia. Ele só vai conseguir a anotação na CTPS. Entende? Se tiver alguma falha nessa pecúnia. Se tiver... Não, daí ele não recebe porque ele demorou 25 anos. Se ele quisesse receber alguma coisa condenatória em pecúnia, ele tinha que ter ajuizado em 2 anos. Apenas não se aplica a prescrição se for para fins de anotação na CTPS. Feitas essas considerações, vamos lá para as linhas que a gente tem. 18 meses, mas é 180 meses. 180 meses. Ali diz 18 meses de contribuição. Não, mas aqui são 180 meses para ele se aposentar, mas para ele faltava 18. A questão da prova da OAB que a colega está dizendo, mas para se aposentar tem que ter 180. Mas ele tinha mais do que 18, só que ele não tinha os 180, faltava 18 para completar 180. Vamos lá, a linha A. Se a empresa arguir a prescrição a seu favor, ela será conhecida pelo juiz, já que ultrapassado o prazo de 2 anos. Tá certo isso? Não, porque a prescrição para fins de anotação da CTPS não aplica-se o prazo bienal, certo? Não tem prazo prescricional. B.
Não há o instituto da prescrição na seara trabalhista, porque prevalece o princípio da proteção. Bom, daí o cara tá em outro mundo, né? C. O prazo na hipótese seria de 5 anos e já foi ultrapassado, de modo que a pretensão estaria fulminada. Qual é o prazo prescricional? De 2 para ajuizamento da ação. Isso não está totalmente errado. É 5 para trás e 2 para ajuização. E D. Não haverá prescrição, pois a demanda tem por objeto anotações de fins de prova junto à Previdência Social. Completamente certo, porque foi como a gente viu o artigo 11, parágrafo 1º da CLT, diz que não se aplica prescrição se for apenas para fins de reconhecimento de vínculo e anotação na Previdência Social. Feitas essas considerações, bons estudos, gente, se mantenham firme, agora não falta muito, né? Vale a pena, estudem. Vale a pena, dá para ir pro carnaval também, mas guardem umas horinhas lá para responder umas questões, né? Tentar, porque se é para passar, que seja dessa vez, certo?